Olha só que caso interessante esse. A justiça condena um homem que perseguia a ex-companheira via aplicativo de conversas, de mensagem, aqueles aplicativos que a gente utiliza para trocar mensagens ali. Esse homem acabaram que ele estava perseguindo essa mulher através desse aplicativo, mandando mensagens ameaçadoras, e a justiça acabou condenando esse homem a pagar uma indenização a essa mulher por causa desse transtorno, dessa situação. Então vem comigo, fique até o final desse vídeo que é bem interessante. Pode ser que você esteja passando por isso. Então assista o vídeo até o final para conhecer os seus direitos e como resolver esse fato, essa situação. Meu nome é Nathan Luiz Franz, eu sou advogado e aconteceu um caso lá na comarca de Lages, em Santa Catarina, bem interessante, em que o casal acabou se separando e daí essa mulher acabou sofrendo diversas mensagens através das redes sociais, através ali dos aplicativos que a gente utiliza para trocar mensagem. O ex-companheiro dela encaminhou várias mensagens ameaçadoras para essa mulher, inclusive ameaçando os familiares daquela mulher, pai, mãe, tá? E essa situação acabou ocasionando muito constrangimento, muito transtorno para essa mulher, é claro, e ela recorreu à justiça, recorreu para buscar os seus direitos, como nós orientamos as pessoas. Elas precisam recorrer à justiça para a justiça resolver aquele problema que acaba naquele momento não sendo resolvido, tá certo? Esse homem, ele mandou várias mensagens para ela, e o que ela fez, tá? Ela foi na delegacia, na Polícia Civil, e registrou um boletim de ocorrência, claro, levou junto às conversas, as mensagens, o delegado ele fez o inquérito policial, ele investigou. Ela pegou toda essa documentação deste inquérito policial para apuração do crime, tá? Que eu já vou falar que é um crime bem novo, um crime bem recente, agora que saiu esse ano, no ano de 2020. Ela pegou esse inquérito policial, contratou um advogado e propôs uma ação de indenização, tá? Em face desse ex-companheiro por causa desse transtorno. E claro, esse ex-companheiro ele foi condenado pelo juiz da 4ª Vara Civil da comarca de Lages, tá? Eu vou ler um pouquinho o trechinho aqui que o magistrado falou, tá? Ó, as mensagens demonstram uma ação coordenada, tá? Uma ação que aquela pessoa ela já previa, ela já queria fazer, ela já planejou, tá? Uma ação coordenada para perseguir a vítima, o que torna inegável o terror psicológico provocado pelo réu, destaca o juiz, o magistrado em que julgou esse caso, tá? Nessa situação também o magistrado ele fez uma pontuação com relação ao delito, ao crime de perseguição, que é um delito novo, que ele foi criado agora no mês de março, dia 31 de março, através da Lei 14.132. Eu já vou ler esse novo crime que agora está no Código Penal, esse crime de perseguição. Tá? O magistrado ele também chegou a adentrar nessa situação. Ó. Ainda não julguei a ação desse novo delito, mas tive conhecimento de um caso em que o namorado havia instalado, sem autorização da namorada, um aplicativo que monitorava os locais em que ela estava, o que pode caracterizar o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, cujo processamento depende do desejo da vítima em processar aquele delito. O que o magistrado quis dizer? Para processar esse artigo, processar esse crime de perseguição, a vítima ela precisa querer, ela precisa fazer a representação perante a autoridade para que aquele processo ele prossiga, tá? O delito que o magistrado ele citou na sentença, ele foi criado pela Lei 14.132, ele foi criado agora dia 31 de março desse ano, do ano de 2020, que é o crime de perseguição. Eu vou ler ele para vocês tentarem entender um pouquinho. O artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçar-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer
forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Veja que o delito ele é um delito bem abrangente e diversas condutas se enquadram nesse delito. A pena desse delito é de 6 meses a 2 anos e uma multa, e também a pena desse delito ela é aumentada de metade se o crime for o quê? Se ele for cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por suas razões, condições do sexo feminino, que era nesse caso que eu acabei de falar para vocês, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, tá? As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes da violência doméstica, das correspondentes à violência, somente se procede mediante representação. Era isso que o magistrado ele acabou comentando lá na sentença dele, em que a vítima, a pessoa que está sendo perseguida, ela precisa ter a vontade, ela precisa representar, né? Ela precisa representar perante a autoridade para que o promotor de justiça ele processe aquela determinada pessoa. A vítima ela precisa ir até lá e dizer, ó, eu quero que ele sofra esse processo criminal, eu quero que esse processo siga. Aí com isso, a autoridade competente, o promotor de justiça daquela comarca, ele vai fazer uma denúncia e aquele acusado, aquela pessoa, aquele investigado, ele vai tornar-se acusado a responder uma ação penal, uma investigação desse delito, que é o delito de perseguição. Tá certo, pessoal? É um caso bem interessante. Se por um acaso vocês estiverem passando por esta situação ou conhece alguém, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa, para ela ter conhecimento a respeito desse fato. E como eu resolvo isso? Primeiramente é tentar ter um pouco de tranquilidade para não aumentar, não criar outros empecilhos nessa situação. Por segundo, pegar todas essas provas, todos esses documentos, ir até a delegacia de polícia, ir até um advogado de sua confiança para ele lhe orientar a respeito de qual caminho seguir. O delegado ele vai fazer uma investigação para apurar esse artigo 147A do Código Penal, se realmente existe ou não existe o crime de perseguição, tá? Esse é o caminho que vocês devem tomar se por um acaso vocês estão passando por essa situação, tá certo, pessoal? Então é isso aí para o nosso vídeo. Caso vocês tenham gostado, eu peço que curtam o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para também receber as notificações dos nossos próximos vídeos. É isso aí, até o próximo vídeo.